Olá pessoal, eu sou a professora Josi e na aula de matemática de hoje nós vamos aprender sobre funções afim e quadrática. Bora lá! Vamos começar já fazendo exercícios. Nesse primeiro exemplo aqui, nesse primeiro exercício aqui, é oferecido a nós a seguinte questão. O custo da produção de camisetas em uma fábrica é dado pela fórmula. Só deixa aqui eu acionar a nossa caneta. A fórmula qual que é? Y igual a 5x mais 3, onde x é o número de camisetas e o y é o custo total da produção de camisetas. Sabendo que o preço unitário de uma camiseta custa quanto? R$8. Qual o preço final para produzir 2.300 camisetas? Dizemos então, ao fazer a leitura aqui, tá, dessa situação problema, que x ela é função de y e que a fórmula que foi dada para nós lá, né, a fórmula que é y é igual a 50x mais 30 é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o x está elevado a 1. Essa fórmula ela vai ser do tipo y igual a x mais b, ó. O 55 faz a vez do A e o 30 faz a vez do B, tá? Onde 55 é o A e 30 é o B, tá? E o que ele quer dizer para nós aqui, ó, tá? Que o X, tá? Nessa situação problema que nós estamos resolvendo aqui, vai ser o quê? As camisetas, a quantidade de camisetas, tá? E o Y, tá? O Y vai ser o total, vai ser o custo da produção, tá, gente? Então veja só, o Y ele sempre vai depender do X, tá? Porque se você produz uma quantidade de camisetas, vamos supor assim, 200 camisetas, você vai ter um determinado custo. Se você aumenta essa produção para 500 camisetas, o teu custo, que é o Y, também aumenta. Então, o Y, ele é dependente do X, tá? Isso é função, tá? E nesse problema aqui, ó, ele está nos fazendo uma pergunta, tá? Ele está dando o preço unitário de uma camiseta, que é R$8, e ele quer saber o preço final para produzir 2.300 camisetas, tá? Então, vamos calcular aqui, ó. Vamos lá, então. Houve um probleminha aqui, por isso que houve essa parada, tá? Mas já voltamos aqui, ó. Nós vamos copiar aqui, tá? A função, que é y igual a x mais b, tá? Transformando ela aqui na forma que nos foi dada aqui, na função afim, porque ela é do primeiro grau. Nós temos o quê? 50 é 5x mais 3, tá? Aqui houve um erro de digitação, tá? É 5x mais 3, tá? Muito bem, se eu fosse produzir uma camiseta, tá? Se eu fosse colocar aqui, ó, uma camiseta só, então vai ficar 5 vezes 1 mais 3. Quanto que é 5 vezes 1? É 5, né? Mais 3, então essa camiseta ia custar quanto? Ia custar 8, tá? Mas eu não vou produzir uma camiseta só, tanto que ele disse aqui, ó, que para produzir uma camiseta é R$8. Ele quer produzir o quê? Qual o preço final para produzir 2.300 camisetas? Caramba! Então vamos lá. Vamos copiar de volta aqui a função 5x mais 3. E no lugar do x agora nós vamos trocar. Trocar por quanto? Vamos trocar por 2.300, porque nós vamos produzir 2.300 camisetas, tá? Aqui, ó, mais 3. Então vai ficar y igual
Quanto que é 5.000 vezes 2.300? Né? Vamos lá na calculadora, vamos recorrer à calculadora. Vai ficar 11.503, tá? Então, veja só, 5 vezes 2.300 dá 11.500. Somando com 3 dá 11.503. Então, esse vai ser o gasto, tá? Eles vão ter um custo de 11.503, provavelmente isso aqui vai ser reais, né? Para a produção de 2.300 camisetas, tá, pessoal? Então, esse daqui é um típico problema que envolve função, mas envolve função do primeiro grau, porque a fórmula aqui, ó, a lei de formação da função é x elevado a 1, tá? Vamos ver o próximo aqui, ó. Tá aqui, ó. Traçar o gráfico da função afim, tá? De novo, o que é uma função afim? É uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o x está elevado a 1. E qual que é essa função aqui, ó? Y é igual a 3x menos 1, tá? Então, para traçar o gráfico, para esboçar o gráfico de uma função, você vai ter que atribuir valores para o x. Tá? No exercício anterior que nós fizemos lá das camisetas, ele deu o valor do x, tá? Ele queria que você produzisse 2.300 camisetas. Aqui ele não está dando os valores para x, então cabe a você atribuir valores para x e automaticamente você vai obter valores para y e assim você vai ter coordenadas. O que são as coordenadas, tá? Uma coordenada, ela vem com o quê? Ela vem com o x. Ela é composta por um x e um y, tá? Onde daí num plano cartesiano, tá? Que é formado o quê? Pelo x positivo, pelo y positivo, pelo x negativo e pelo y negativo, tá? Esse aqui é um plano cartesiano e no cruzamento é o zero, tá? Você vai colocar essas coordenadas que você encontrar e assim nós vamos poder esboçar um gráfico dessa função, ok? Vamos fazer então? Vamos ver como é que faz? Então, vamos lá. Nós vamos obedecer esse padrãozinho aqui, ó. Nós vamos ter que dar valores para x, tá? Isso é certeza, vamos ter que dar valores para x. Em qual função, professora? Nessa função aqui, ó. Y igual a 3x menos 1, como tá aqui, ó. Tá? E depois que eu fizer isso, eu vou encontrar o que? Eu vou encontrar as coordenadas. Quantos valores para x eu tenho que atribuir? Quantos você quiser, tá? Quantos você quiser. Geralmente, assim, com 4, 5 valores, você já consegue obter um gráfico muito bom, tá? Que você já consegue conhecer aqui a representatividade dele, tá? Consegue identificar se ele vai ser um gráfico crescente ou decrescente. Tudo isso eu vou explicar para vocês, tá? Daí vem outra pergunta. Mas, professora, que valores que eu vou atribuir para x? Os valores que você quiser. Você tem liberdade para atribuir. Se você quiser atribuir assim 5.000, 4.000, 3.000, 2.000 aqui para x, você pode atribuir, tá? Mas como você é uma pessoa inteligente, que você sabe que quanto maior o número, maior o cálculo, você vai procurar atribuir os menores valores possíveis para x. Sim, porque daí o teu cálculo vai ser menor também. E a tendência de você errar também vai ser menor. Então, trabalhe sempre com números pequenos, tá? E eu lembro muito bem da minha professora de matemática lá no primeiro ano do ensino médio, que quando foi explicar esse conteúdo de função para mim, ela disse, ó, sempre procure usar os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Que vai facilitar a vida de vocês. Mas vocês podem usar qualquer um, mas use esses. E agora que eu sou professora de matemática, eu também incentivo meus alunos a usarem esses valores aqui. E aqui com vocês eu vou usar menos ainda, ó. Não vou usar nem o menos 2, vou começar direto no menos 1, tá? E como é que eu vou fazer isso? Ó, então vamos lá, ó. Eu vou começar o primeiro valor menos 1 para x. O que eu faço agora? Eu vou usar essa função aqui, ó. Essa função que foi dada para nós aqui, tá vendo? Ó? Eu vou abaixar o y, vou abaixar o igual e vou baixar quem mais? O 3. E no lugar da letra x, eu vou trocar por quanto? Por menos 1, tá? Eu tenho o hábito, eu quero que vocês também tenham o hábito de tudo número negativo colocar dentro de parênteses. Acho que aqui o nosso espaço vai ficar pequeno, hein?
Tô vendo tudo, mas te dá um jeitinho. Bom, vamos lá. Ai, tá horrível esse 1. Horrível apelido. Ai, essa é a última vez. Sai um pior do que o outro. Então vamos lá. 3 vezes menos 1 é menos 3, né? Porque a multiplicação é regra de sinal. Daí eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho menos 3 aqui. Eu devo menos 3, eu devo menos 1. Quanto que vai ficar? Menos 4. O que isso significa, professora? Que o teu x vai valer menos 1 e o teu y vai valer menos 4. Tá? Tá aqui, ó, na tabelinha já. Agora vamos trabalhar com o valor zero. Então vamos lá de novo, ó. Abaixo o y, abaixo igual e abaixo o 3. E no lugar da letra x eu troco por quanto agora? Por zero. E abaixo menos 1. E coloco o sinal de igual. Quanto que é 3 vezes 0? É 0, né? E sobra o que então? Sobra menos 1, ó. Tá aqui, ó. O x é 0 e o y é menos 1. Agora vamos trabalhar com o x valendo 1, tá? Então vamos lá. 3 vezes 1, abaixo menos 1, igual. 3 vezes 1 é 3. Eu tenho 3, eu devo 1, eu pago e sobra 2, ó, que tá aqui, ó. Tá? Eu não tô colocando aqui as coordenadas, né? Então aqui, ó, o x é 1 e o y é 2. E aqui, o x é 0 e o y é menos 1. E agora vamos trabalhar com quanto? Com 2. Então, abaixo o y, abaixo o 0, abaixo o 3 e no lugar do x eu coloco o 2 e abaixo menos 1. 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6, eu devo 1, vai ficar 5. Tá? Então, aqui, ó, o meu x é 2 e o meu y é 5. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar essas coordenadas que estão aqui, ó, tá vendo? Ó, como se elas estivessem aqui. E vou lançar no gráfico. Vamos fazer juntos? Então vamos lá, ó. Então vamos pegar a primeira coordenada aqui, ó. O x é quanto? Menos 1. Então tá aqui, ó. Menos 1. E quanto que é o y? Menos 4. Menos 4 tá aqui embaixo, ó. Ah, não, desculpa. Aqui é o menos 1. Tá, menos 1 aqui, ó. Aqui era mais 1, né? Perdão. Aqui, ó, menos 1. Tá? No lado negativo, x negativo. Aqui é x positivo, x negativo. Aqui, ó, menos 1 e o y é quanto? Menos 4. Ó, eu ligo ele através do tracejado aqui dos pontinhos e aqui tá o primeiro ponto. Tá? O próximo, 0, tá aqui, ó, 0 no meio. E quanto que é o y? Menos 1, desce. Então tá aqui, ó, em cima do eixo aqui y. Próximo ponto, terceiro ponto, x é 1, x está aqui. Quanto que é o y? 2, está aqui. Então a gente une ele e encontra o terceiro ponto. Último, x2 está aqui. E o y quanto que vale? Sobe até o 5, ó. Então tá aqui o ponto. Ao você unir os pontos, sempre tem que dar uma reta, tá? Tem que ser linear. Se não der uma reta, apaga e faz tudo de novo, porque tá errado, tá? E daí você vai poder classificar se essa função ela é crescente ou decrescente, tá? Você pode olhar para o gráfico aqui, ó. Toda vez que ela estiver numa direção aqui, ó, indo para a direita, ela vai ser crescente, tá? Ou você vai olhar aqui o coeficiente A, tá? O coeficiente A, quem que vai ser? Quem tá com a letra X, ó. Se ele for positivo, a tua função é crescente, ok? E quando que vai ser decrescente, professora? Tá? Então, crescente, a tua reta está indo para a direita e decrescente, ela está indo para a esquerda, tá? E veja só, o coeficiente A, ele vai ser o quê? Negativo, ó. Tá vendo aqui, ó? O coeficiente A é menos 2, então a função é o quê? Decrescente, ok? Muito bem, vamos dar sequência, vamos lá. E essa função afim, que é do primeiro grau,
ela também pode ser representada por diagrama. Olha aqui ó, os diagramas, tá vendo? Onde nesse diagrama, tá? Veja só, você vai ter o conjunto A e vai ter o conjunto B, tá? Você vai ter elementos no conjunto A e vai ter elemento no conjunto B. O conjunto A vai ser representado pela incógnita X, ó, tá aqui, ó, tá? Representado pela incógnita X. E ele chama-se o quê? Chama-se domínio, tá? É o domínio. Então, vamos escrever aqui quais são os elementos do domínio aqui, ó. Quais são? É o 0, 1, 2, 3, 4, tá? Esses são os elementos do domínio. Depois, no conjunto B, aqui, chama-se o quê? Chama-se contradomínio, tá? Esse é o conjunto B. Então, todos os elementos que estão lá dentro é o conjunto B. Você vai caber tudo aqui, ó. Mas vamos fazer, ó. Quem que tá lá? É o 0, 1, o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8, tá? Esses são os elementos do conjunto B. E vai ter também quem? A imagem, tá? E a imagem vai ser representada pelo Y, tá? Então, olha só, né? Lembra que a coordenada ela tem um X e tem um Y, tá? Então, o X vai vir da onde? Vai vir do domínio. E o Y vai vir da onde? Vai vir da imagem. Quem que é a imagem aqui, ó? É quem é o elemento, é como se fosse o espelho aqui do domínio, ó. Quem que é aqui o parzinho do 0? É o próprio 0, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos montar essas coordenadas aqui, ó. O 0 aqui do domínio, que é o X. Quem que vai ser o Y dele? O 0 também, tá? Então, aqui, ó. Primeiro Y é o 0. Quem que é o parzinho aqui do 1? É o 2. Então, vamos pôr aqui, ó. 1 é o 2. Tá vendo? Vou fazer primeiro aqui todos os Y? Então, vai lá. Qual que é o próximo Y? É sempre, o Y vai ser sempre aquele que é o elemento aqui do X, tá? Que tá ligado aqui no conjunto, ó. Por exemplo, aqui, ó. O 1, o 3 e o 7 não é Y. É só quem tá ligado no conjunto A, tá? Então, quem que tá ligado no conjunto A? O 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Vamos anotar aqui então, ó. 2, 4, 6 e 8. E agora aqui nós vamos formar os parzinhos, ó. 0 com 0, 1 com 2, 3 com 4. É isso? Não, não é 3 com 4. É 2 com 4. Então aqui, ó. 2 com 4. 3 com 6 e 4 com 8. Então, essas daqui são as coordenadas, que depois a gente pode fazer o quê? Pode lançar lá no plano cartesiano, que nem nós fizemos no exercício anterior, tá? E tem algo muito importante aqui que vocês têm que saber para dizer se é função ou não é função, tá? Para ver função é necessário que todos os elementos do conjunto A tenha somente um correspondente elemento no conjunto B. O que significa isso? Vamos fazer um exercício para praticar esse conceito. Esse é o conceito para qualquer função, tá? Existe aí muitas funções na matemática e para todas elas nós vamos usar essa regra, tá? Então vamos ver aqui, ó. Vamos assinalar aqui nos diagramas abaixo quais são funções. Então, para ser função, todos os elementos do conjunto A, eles vão ter que ter um elemento apenas no conjunto B. Então, vamos lá, ó. Todos os elementos aqui têm elemento, ó. Eles têm uma correspondência. Mas eles podem ter apenas um elemento no conjunto B. Professora, pode sobrar elemento no conjunto B? Pode.
Só não pode sobrar elemento no conjunto A. Então, vai lá, ó, o A está ligado com o 7 e o B está ligado com o 9. Então, aqui é função. Aqui tem função. E aqui, ó, todos os elementos, tá, estão ligados, tá? Mas olha o 9 aqui, ó. Tá vendo, ó? O 9, ele tá indo com o B e tá indo com o D. Não pode. Ele tem que estar ligado apenas a um elemento, não a dois, tá? Então, aqui não é função. E aqui? O que nós temos aqui? Nós temos o elemento A, tá? E ele está ligado ao que, ó? Ele está ligado a 3 elementos, tá? Isso aqui também não pode. Ele tem que estar ligado apenas a um elemento. E aqui? Todos os elementos estão ligados, tá vendo? O P está ligado ao 5, o Q está ligado ao 5 e o R está ligado ao 9. E aqui eu vou dizer para vocês que é a função. Mas daí você vai gritar do outro lado da sala dizendo assim: mas professora, veja só, o P e o Q estão dividindo o mesmo elemento. Sim, tá? Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é um elemento do conjunto A ter 2 elementos no conjunto B, que nem foi o caso do 9 aqui, ó. Tá vendo, ó? O 9 ele ficou com B e ficou com D, e isso não pode, tá? Agora aqui, ó, o 5 ele vai ser compartilhado com P e com Q, isso pode. É um elemento aqui do A que não pode ser compartilhado com 2 no D, mas o contrário pode acontecer, tá? Que nem aqui, ó, tá vendo, ó? Todos os elementos aqui, ó, eles têm um respectivo elemento no B. Tudo bem, o A está sendo compartilhado com os 3, mas não tem problema, tá? Não tem problema. O que não pode acontecer é o A, o 3 aqui, por exemplo, ficar com o A e ficar com mais um outro elemento, caso existisse. Então, aqui também é função, tá? E aqui é função, professora? Não, não é função. Por quê? Porque o 8 não tem um respectivo elemento no conjunto P, tá? Então, aqui não é função. Ok? Vamos lá, vamos na sequência. Vamos entrar agora na função do segundo grau, tá, gente? Para trabalhar com a função do segundo grau, a diferença dela aqui, ó, para a função do primeiro grau, é que vai ter o quê? Vai ter o x ao quadrado, tá? Opa, aqui é um x, não sei. E também vai ter o x elevado a 1, mas agora vai aparecer quem? X ao quadrado. Se não aparecesse aqui o x ao quadrado, ela seria uma função do primeiro grau, tá? Então, ela tem uma forma característica, tá? E esse nome dá-se por quê? Porque o gráfico dela agora não vai ser uma reta linear que nem era na função do primeiro grau, tá? Nós vamos trabalhar agora com o gráfico no formato de uma parábola, tá? É um nome bem peculiar aqui dessa função, tá bom? E para traçar esse gráfico vai ser necessário você identificar alguns pontos, tá? O primeiro deles é o que? As raízes ou zeros da função, tá? Como ele é uma equação de x ao quadrado, então você vai ter que encontrar 2 valores para x. 2 valores para x, que é o chamado as raízes, tá? Você também vai ter que encontrar a intersecção, tá, com o eixo y, o vértice da parábola e assim você vai ter condições de construir o gráfico, tá? Esse desenho aqui, a gente já vai explicar ele passo a passo, resolvendo exercícios, tá? Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, o que ele está pedindo para a gente, ó? Construa o gráfico da função abaixo. Foi dado para vocês aqui a função, ó. Tá? Y é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Professora, tem horas que aparece y tem horas que aparece f de x. Qual que é a diferença? Nenhuma. Eles são sinônimos. É a mesma coisa.
falar f de x e falar y, você está falando em função, tá? Então é a mesma coisa. Então, de acordo aqui que nós vimos aqui, ó, qual que era o primeiro passo? Achar as raízes, tá? Então vamos lá, vamos achar as raízes. Como que eu acho as raízes? Lembra que eu falei que as raízes seriam o x1 e o x2? Então, para achar x1 e x2, tem que fazer Bhaskara, tá? Você vai ter que usar ali a fórmula resolutiva, que nós aqui usamos como expressão de Bhaskara, e resolver essa equação, tá? Então, o primeiro passo, você vai fazer o quê? Você vai pegar essa função, vai copiar ela, e no lugar do y, você vai atribuir 0 para o y. Por que você vai atribuir 0 para o y? Tá? Por quê? Porque você tem que achar dois valores para x. Então, quando você achar dois valores para x, tá? O teu y, de cara, você já sabe que ele vai valer 0. E o x aqui você vai ter que descobrir, tá? Calculando aqui através de Bhaskara. Então, para fazer Bhaskara, você tem que fazer o quê? Você tem que achar o coeficiente primeiro a, b e c. O a é quem está com x ao quadrado, então é 1. O b aqui é quanto? Menos 4 e o c é 3, tá? Achei os coeficientes. Agora eu vou achar quem? O delta, né? Vamos calcular o delta. Cadê aqui o delta? Ai, deu um pau aqui que eu não estou conseguindo fazer. Vamos lá, devagarzinho a gente faz aqui. Onde que eu estou fazendo? No 9? Tá, o 9 foi o que nós fizemos agora. O 10 também é a mesma coisa. Então vamos fazer o 11. Então vamos lá. Muito bem. Mas eu já nem lembro mais quem que eram os coeficientes. É 1, menos 4 e 3. Então vamos lá. 1, menos 4 e 3. É isso, né? Vamos só comprovar. Isso mesmo. Muito bem, vou substituir para achar o delta agora, tá? A gente está fazendo aqui o nosso processo da Bhaskara. E o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é o b? Né? Lembrando que aqui é o a, aqui é o b e aqui é o c. O b é quanto? Menos 4 elevado ao quadrado. Menos 4 que multiplica o a vale 1 e o c vale 3. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. 4 vezes 4 é 16. Aqui agora eu tenho que multiplicar. Todo mundo aqui é positivo, né? Então vai ficar sinais diferentes, fica menos. Sinais diferentes, fica menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Na regra do dinheiro, eu tenho 16, eu devo 12, eu tenho 4. Então achei o delta. Agora eu vou achar o x. Né? Venho aqui, faço menos b. Opa, vou trocar, né? O b eu vou trocar por quanto? Parênteses, menos 4. Mais ou menos raiz quadrada de 4, que é o delta. Tudo divididos por 2 vezes 1. Ok? Vamos dar sequência. Para eliminar esse parênteses aqui, regra de sinais. Sinais iguais, o sinal fica é mais 4, mais ou menos, é raiz quadrada de 4 é 2. E 2 vezes 1 é 2. Vamos achar o que agora? x1 e x2. Vamos fazer lá. Mais 4, primeiro eu faço com mais 2, divididos por 2. 4 com 2 é 6. 6 por 2 vai dar 3. Passa aqui x2 agora, mais 4, menos 2, divididos por 2. Eu tenho 4, eu devo 2, fica 2. 2 divididos por 2 dá 1. Então tá, então achei agora as raízes. Qual que vai ser a raiz? Então vamos lá. Lembra que eu atribuí o valor 0 para y? Né? Não foi isso que nós fizemos? Então veja só. Quando o meu x vale 3, meu y é 0. E aqui o meu... Opa! Escapou aqui. Esse aqui não quer apagar. Ó. Deixa eu ver se eu consigo apagar essa coisa aqui. Não consigo nada. Deixa eu
borracha não está funcionando direito. Então, vamos fazer assim, gente. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Consegui. Vamos de novo, ó. Quando o meu x vale 3, o meu y vale 0. E aqui, ó, tinha dado quanto? Tinha dado 1, né? Quando o meu x vale 1, o meu y vale 0. Certo? Certo, vamos dar continuidade. Porque ainda a gente não terminou, tá? Vamos dar continuidade. Vamos para a próxima tela aqui, se funcionar. Espero que funcione. Muito bem, ali nós achamos as raízes. O que era o próximo passo que ele falava lá que nós tínhamos que encontrar? Nós tínhamos que encontrar a intersecção com o eixo y, tá? O que é essa intersecção com o eixo y? Tá? Vamos voltar aqui no gráfico. Vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho, vamos achar esse gráfico. Aqui, tá? Então veja só. Quando você fala raízes, é isso aqui, pessoal. Deixa eu fazer de vermelho. O gráfico já está em vermelho. Vamos fazer de verde. Ó, x1, x2, tá? É isso aqui, ó. Quando o que a gente achou no nosso probleminha lá? Era 1, né? As raízes que a gente tinha achado para x. Opa, aguenta firme aí. Voltou demais. Espera aí. Onde que nós estávamos? Acho que mais um para baixo. Aqui, tá certo. Aqui. Nós tínhamos achado quanto lá? Era 3 e 1, né? Então aqui, ó. Aqui é 1 e aqui é 3, tá? Esse aqui é o x1 e x2 que nós achamos, tá? As raízes são os dois pontos em que a parábola vai cortar o eixo x. Por isso que o y vale 0. Porque quando o ponto está em cima do eixo x, o y sempre vai valer 0. E o que vai ser essa intersecção com o eixo y? Tá? É o ponto em que a parábola vai cortar o eixo y. Então, se vai cortar o eixo y, agora o x vale 0. E quem que vai ser o y, professora? O y vai ser o coeficiente c da função. O coeficiente c, que é o termo independente. Estão vendo só? Ó, x1, x2 da Bhaskara. O que corta o eixo, onde a parábola corta o eixo y, vai ser o termo independente. E o que é o vértice? Ó? O vértice, eu digo que é o bumbum da parábola. É aquele ponto que vai dividir a parábola em duas partes iguais. Tá? Então, também vai ter um valor de x e também vai ter um valor de y. Tá? E a parábola, ela pode ter a sua abertura aqui para cima ou pode ter a sua abertura para baixo, tá? Quando que você vai ter a concavidade da parábola para cima? Quando o teu A for positivo, tá? E quando o teu A, tá? Aqui é quando o A é positivo, A maior do que 0. E quando o teu A é menor do que 0, quando ele é negativo, a concavidade da parábola é para baixo, ok? Nós já vamos reforçar tudo isso de novo, tá? Então, agora aqui, o nosso segundo passo que nós estávamos fazendo é achar esse ponto aqui em que a parábola vai cortar o eixo y. E tá fácil demais para ver. É o termo independente, tá? Então, vamos voltar nele lá. Aqui nós já fizemos, aqui, tá. Então, vamos lá. Quem que é o termo independente aqui? Vamos voltar com a nossa cor vermelha, né? Aqui é o coeficiente. Então, de novo aqui, ó. Quem que era o A? Mais 1. O P, menos 4. E o C, quanto que era? Mais 3. Então, o C, ele é o termo independente. É ele que a parábola vai cortar ali o eixo Y. Então, tá aqui, ó. Tá? A intersecção com o eixo Y, tá? Vai ser o C. Mas para que ele corte o eixo Y, o x tem que ser igual a 0. Tá aqui, ó. Ó, x igual a 0, tá? E esse termo independente C vai ser o Y. Ó, tá aqui, ó. Então, é nesse ponto que a parábola vai cortar o eixo Y. Quando o x vale 0 e o Y vale 3, tá? Muito bem. Falta a gente achar agora o vértice, que eu falei para vocês que era o bumbum da parábola, né? Tá lá embaixo, ó.
tá? Quando ela vai dividir a parábola em duas partes iguais, esse é o vértice. Então, você vai ter que ter um valor para x. Deixa eu dar um jeito nisso. Você vai ter que ter um valor para x e um valor para y. É isso que nós vamos calcular aqui, ó. Um valor para x e um valor para y. Para calcular o valor de x, tem essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? Tudo tem fórmula. É igual fazer bolo. Tem que ter a receita aqui e a fórmula não deixa de ser uma receita, tá? Então, tem uma forma para achar o x e tem uma forma para achar o y. Vamos calcular? Então, vamos lá. Acho que eu pulei tela aqui. Deixa eu ver. Pulei mesmo. Mas eu faço aqui com vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos fazer juntos aqui, ó. Quem que é o B? O B é mais 1. Né? Então, eu venho aqui, copio o menos da fórmula, coloco 1, e aqui coloco 2 vezes... Ah, não, meu B é menos 4, professora. É verdade. Eu estava copiando ali o coeficiente A. Então, vamos lá de novo, ó. Copio o menos da fórmula e o B vale quanto? Menos 4, tá? Sobre 2 que multiplica o A, que é 1. Então, vamos lá. Aqui, ó, faz uma regra de sinais, porque tem parênteses, ó. Sinais iguais, o sinal fica é mais. 4 divididos por 2. 4 divididos por 2 é 2. Então, aqui eu já achei o x, agora eu vou achar o y. Então, vamos lá. Menos o valor do delta. Alguém lembra quanto que tinha dado o delta? O delta era 4, né? Vamos ver se o delta era 4. Isso, o delta era 4. Então, vamos lá. Põe o menos da forma, põe o valor do delta sobre 4, que multiplica o A, que é 1. Então, vai ficar menos 4 divididos por 4. 4 divididos por 4 vai dar quanto? Vai dar menos 1, tá? Então, essa coordenada aqui, que tem que ter um x e um y, vai ser formada com o x valendo 2 e o y valendo menos 1, tá? Isso daqui é que vai ser o bumbum da parábola. Onde é que estava lá aquele gráfico do bumbum da parábola? Deixa eu achar para vocês. Aqui, ó. Tá? É isso que vai ser, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso daqui é o bumbum da parábola. Vamos pôr aqui. Ó, com cavidade para cima, porque a função ela é... O A é positivo, ok? É isso aí, ó. Fácil, né? Bem tranquilo. Vamos voltar lá. Era aqui. Tá. E aqui a gente já tem um outro probleminha, ó. É um probleminha que eu vi que está aparecendo também para vocês lá nos questionários, né? Quem sabe apareça também na avaliação de vocês. Então, vamos prestar atenção aqui para tirar as dúvidas, tá? Porque a parábola, tá? A equação aqui do segundo grau, ela tem muitas aplicações, tá? Principalmente, ela é muito utilizada em administração, tá? Os cálculos econômicos, para fazer cálculo de inflação, de produção. A função do segundo grau, ela é muito utilizada para isso, tá? Ela tem um campo de extensão que abrange várias áreas do conhecimento. E ela é bem profunda também. Aqui nós estamos apenas pincelando para vocês alguns pontos da função quadrática. Mas teria muita coisa para explorar aqui. Mas a gente não vai entrar muito em detalhes com vocês não, tá? A gente vai dar aqui o suficiente para que vocês tenham conhecimento e capacidade aí para poder fazer bem o questionário e a avaliação de vocês, tá? Então vamos lá, vamos ver esse probleminha aqui, essa situação problema. Tá dizendo o quê? Que um canhão, ele lança uma bala como mostra a figura aqui, ó. A sua trajetória vai ser dada por essa função aqui, ó. Já vi que é uma função do segundo grau, porque tem x ao quadrado. Sendo que x e y estão expressos em metros. E o que ele quer que você calcule? Quer que você calcule a altura máxima atingida pela bala, tá? Que vai sair aqui do canhão, ó, tá vendo? Vai fazer essa trajetória e vai chegar aqui, ela vai atingir a altura máxima dela. Depois ela cai novamente.
tá? E esse gráfico aqui é representado por uma parábola. E depois o alcance, tá? Quanto que ela vai alcançar essa bala aqui em metros no chão, tá? Então você já pode ver que a altura máxima que ela vai atingir é representada pelo eixo quê? Pelo eixo Y. E a bala, quando ela cair no chão, essa distância aqui é representada pelo quê? Pelo X, tá? Então aqui nós vamos trabalhar com o vértice da parábola, tá vendo? Ó, o vértice da parábola aqui, ó. Então é o Vx e o Vy. A fórmula do Vx qual que é? É menos b sobre 2a. Quanto que vale aqui os coeficientes? O a vale menos 5, o b vale 150, tá? E o c não tem o termo independente, então ele vale quanto? Vale zero. Então vamos substituir aqui, ó. Vamos primeiro calcular aqui a distância no chão, tá? Ou você pode calcular a altura, tanto faz. Vamos calcular a distância no chão aqui, ó. Tanto que eu falei, tá trocadas as letras aqui, né? Essa aqui seria B, essa aqui seria A, né? Vamos calcular o A primeiro, então, tá? Então vamos lá. Que é o que ele tá pedindo lá, a altura máxima que vai essa bala. Menos da fórmula. O delta eu não sei, tem que calcular, né? Eu sei que delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A e vezes C. Tudo divididos por 4 vezes A da fórmula, né? Ou da sequência. Menos da fórmula, quanto que vale o B? O B vai valer 150 ao quadrado, né? 150 ao quadrado menos 4, o A vale quanto? Menos 5 e o C vale quanto? Vale 0. Tudo divididos por 4 vezes menos 5, certo? Muito bem. E quanto que é agora? 150. Vou ter que fazer 150 ao quadrado, tá? Porque aqui eu já vi que vai dar zero, ó, nessa multiplicação aqui, ó, isso aqui vai dar zero, não existe. Então é 150 ao quadrado, é 150 vezes 150, que vai dar 22.500. Divididos por, aqui tem o menos fora da fórmula, né? Divididos por menos 20. Menos 20. Aqui você faz uma regra de sinais, porque é uma divisão, ó, sinais iguais, o sinal fica é mais, corta esse zerinho com esse zerinho e vai pegar 2.250 e dividir por 2. Então vai ficar 1.125 metros, tá? Seria a altura, tá? E agora vamos calcular a distância que a bala vai atingir no chão. Então vai usar menos e o B vale quanto? 150 divididos por 2, que multiplica o A, que é menos 5. Tá? Então, vamos lá. Vai ficar, então, menos 150 divididos por menos 10. Corta um zerinho com esse zerinho e sinais iguais, o sinal fica é mais, né? E aqui é 15. Mas veja só, esse 15, ele viria até aqui, ó. Porque ele seria o X, tá? Mas eu não quero a bala até aqui. Eu quero a bala caindo aqui, ó, no final. Então, eu multiplico por 2, tá? Então, vai ficar quanto? Vai ficar 30 metros. Mas você pode até olhar para o desenho e falar assim, nossa, professora, mas a distância aqui no desenho parece ser maior que a altura atingida. Concordo com vocês, tá? Isso é um erro gráfico ali, tá? Mas de acordo com a função, os valores estão corretos, tá? Essa bala aqui, ela iria bem mais alta, tá? E cairia aqui, ó, uma distância menor do que a altura. Aqui foi o contrário, né? De acordo com o desenho aqui, tá ao contrário as medidas. Mas os valores estão corretos, tá? Ela vai atingir no chão 30 metros de distância e uma altura de 1.125. Olha lá onde foi parar o gráfico que eu estava procurando naquela hora.
Esse gráfico aqui, ó, não tenho mais. Esse gráfico aqui ele pulou para depois, mas ele era o gráfico dessa função que a gente estava fazendo aqui, ó. Deixa eu apagar. Aqui, ó. Dessa função aqui, ó. Tá vendo? Ele veio parar aqui, ó. Que a gente achou lá, aqui o vértice, né? O vértice tinha dado quanto? Tinha dado 2 e 1. Aqui o termo independente, que deu 3. Então, foi o que? O x vale 0 e o y vale 3. E aqui as raízes, ó. Tá vendo a raiz, ó? A primeira raiz era 1 e 0. E a segunda raiz era 3 e 0. Daí você traça a parábola. Tá vendo? Concavidade para cima. Por quê? Porque o coeficiente A é positivo. Né? Vou até completar com vocês rapidinho aqui, ó. Menos 4 sobre 2 vezes 1. Vai ficar mais 4 por 2, que é igual a 2. Menos, o delta tinha dado 4. 4 vezes 1. Vai ficar menos 4 divididos por 4, vai ficar menos 1. Tá aqui, ó. A coordenada. E aqui tá o gráfico. Certo, pessoal? Qualquer dúvida que ficar, pode escrever lá na postagem que eu vou responder. Tá bom, pessoal? Ou podemos tirar essas dúvidas na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima.